Pela ordem, senhor presidente, só para pedir a informação, o próximo orador como líder. Pela ordem, senador Eduardo Suplicy, Vossa Excelência é o próximo que fala pela liderança. Muito obrigado. Senhor presidente e caros colegas, na próxima quinta-feira, portanto depois de amanhã, dia 6, terá início uma reunião do Parlatino, o Parlamento Latino-Americano, que ocorrerá em Havana, capital de Cuba. Parlamentares de todos os países membros estarão reunidos para discutir segurança cidadã, combate e prevenção ao narcotráfico e ao crime organizado. Juntamente com outros colegas, estaremos representando o Senado Federal no encontro e tenho a honra de aqui declinar os senadores Ciro Miranda, Antônio Valadares, Cícero Lucena, são os que não estou equivocado, aqui pelo Senado, além de alguns parlamentares da Câmara dos Deputados. Pretendemos, além das discussões acerca do tema proposto, apresentar igualmente a proposta brasileira de organização da defesa civil, bem como colher sugestões e impressões dos outros países membros. É um tema muito presente, a questão das catástrofes, dos sinistros que vem ocorrendo no Brasil, isso no mundo, e essas trocas de informações, as legislações, o que os países possuem, como agora aconteceu em Genebra, que eu tive a honra de participar, o que é de melhor, o que os países latino-americanos propõem de acordo com as legislações a aplicar. Enfim, são temas que, sem dúvida alguma, não poderão ficar de lado. Criado o Parlatino em 1964, é uma organização regional permanente e unicameral, entregada pelos parlamentos nacionais da América Latina, eleitos democraticamente mediante o sufrágio popular. Tendo como objetivo maior a busca da integração, tem sua base os princípios gerais do direito público internacional, como a não intervenção, a autodeterminação dos povos, a igualdade jurídica dos Estados e a reprovação à ameaça e ao uso da força contra a independência política e a integridade territorial de qualquer Estado, além da solução pacífica, justa e negociada das controvérsias internacionais. Fazem parte do Parlatino, atualmente, além do Brasil, as Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haiti, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguai e Venezuela. É oportuno, contudo, fazer uma análise mais ampla da situação de integração regional vivida atualmente na América Latina, não apenas em seus aspectos políticos, mas especialmente da efetiva cooperação econômica, diplomática e cultural. Aliás, foi abordado há pouco pelo eminente senador de Pernambuco, Armando Monteiro. Instituído há mais de 20 anos, o Mercosul ainda patina na consecução de seus objetivos primordiais, como a livre circulação de bens, serviços e fatores de produção entre os países do bloco e até mesmo na circulação de cidadãos, que enfrenta dificuldades burocráticas que há muito não poderiam ter sido superadas. Aliás, que há muito já poderiam ter sido superadas, a exemplo do que ocorre entre os membros da Comunidade Europeia. Recentemente, ainda vivenciamos o polêmico ingresso da Venezuela com a suspensão, temporária, esperamos, do Paraguai, fato sobre o qual ainda aguardamos demonstração de seus efetivos benefícios, com a entrada da Venezuela no Mercosul. E a circulação de pessoas, até nisso, há dificuldades hoje do próprio Mercosul. Embora a pedra fundamental tenha sido lançada há 20 anos, mas existe hoje dificuldades aí na circulação de pessoas entre esses países do Mercosul. Enquanto isso,
na Comunidade Comum Europeia não há restrições em relação a esse campo. Há pouco, vimos a formação de um novo bloco comercial, composto por alguns de nossos vizinhos latino-americanos, que merece nossa atenção. A Aliança do Pacífico, que reúne Chile, Colômbia, México e Peru, abordada também há poucos minutos pelo eminente senador Armando Monteiro. Corroboro a posição proposta pelo nobre senador e amigo Pedro Simão em artigo publicado ontem no jornal Zero Hora. O Brasil não pode ficar alheio e subestimar o vistoso crescimento apresentado pelo grupo em tão curto espaço de tempo. O senador Armando Monteiro falou há pouco. O senador Pedro Simão, ainda ontem, em relação à Aliança do Pacífico, abordou num artigo do jornal Zero Hora de Porto Alegre. Criado formalmente em 6 de junho de 2012, portanto, há 12 meses, completará seu primeiro aniversário na próxima quinta-feira. O grupo contabilizou no ano passado exportações que somam 556 bilhões de dólares, enquanto o Mercosul negociou apenas 335 bilhões. Vale lembrar, a título de curiosidade, que o Mercosul responde por 71,8% do território da América do Sul, quase 13 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 3 vezes a área da União Europeia. A situação do comércio exterior realizado pelo Brasil não condiz com a indiferença que tem dedicado ao tema. Em todo o ano de 2012, o superávit de nossa balança comercial somou pouco mais de 19 bilhões de dólares, o menor saldo positivo em 10 anos. Com isso, o superávit da balança registrou queda de 34% em relação ao ano de 2011, quando totalizou quase 30 bilhões de dólares. De janeiro a maio deste ano, houve um déficit de 5,4 bilhões de dólares, o maior da história para os primeiros 5 meses do ano, considerando a série iniciada no começo da década de 1990. São dados fortes que mexem com a gente. De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria, publicado no Jornal do Estado de São Paulo, desde o início da crise internacional, em 2008 até 2011, o país perdeu, em espaço de vendas, mais de 5 bilhões de dólares para a Argentina, México, Peru, Colômbia, Chile, Equador, Venezuela, Paraguai e Bolívia. As compras foram direcionadas para a China, Estados Unidos, União Europeia e México. Quer dizer, nós caímos esses valores extraordinários nesse meio tempo. Os acordos comerciais do Chile envolvem 62 países. Vejam bem, o senador Armando Monteiro há pouco falava sobre isso. Os acordos comerciais do Chile envolvem 62 países, incluindo os 27 da União Europeia. Os da Colômbia, 60 países. Do Peru, 52 países. São acordos bilaterais. Do México, há pouco dito pelo senador pernambucano Armando Monteiro, 50 países. Enquanto os do Brasil, por sua vez, pasmem, são apenas 22 países. A maioria de pouca expressão comercial, como Israel, Egito, Palestina e a União Aduaneira do Sul da África. Os 3 últimos, aliás, ainda nem entraram em vigor. A economia brasileira, que já sofre uma profunda perda de competitividade internacional, especialmente em função do elevado custo do Brasil, composto por infraestrutura precária e a carga tributária escorchante, não pode arcar com os custos de uma política comercial externa tímida. Por isso, é preciso que o país expanda de forma vigorosa sua política de relações exteriores, buscando consolidar e ampliar as parcerias no comércio internacional. Corremos o sério risco de perder espaço em nossos mercados exportadores, conquistado a duras penas. A estagnação e o acanhamento que atravessamos atualmente não condizem com o imenso potencial brasileiro no cenário econômico internacional. Por isso,
não é do nosso feitio, não é do nosso jeito nós ficarmos na retaguarda. Não é por aí. Nós precisamos ser mais agressivos no bom sentido. Eu já dizia em uma época, nós precisamos, inclusive, a nossa diplomacia brasileira, não ser tão diplomata, tem que ser no comércio, no bom sentido, o comércio nós precisamos abrir espaços, nós precisamos lutar, precisamos realizar as trocas, não só, por exemplo, o que vem de outros países, vem como o da China, se dizia muito, as quinquilharias que vêm de lá, e nós mandarmos o filé mignon, nós mandarmos aquilo que é de primeira grandeza. Não. Se de lá vem quinquilharias, vamos negociar aquilo que não seja de primeira. Olha, a banana que nós temos, banana então para lá, vamos fazer isso, mas não mandar o dinheiro quente, como se diz. Nós temos que ter essa habilidade, nós precisamos ser, como disse, mais agressivos no bom sentido das relações comerciais. Então, as nossas embaixadas desses países, quiçá agora, com a eleição de do embaixador Roberto Azevedo, o primeiro brasileiro que vem a presidir a Organização Mundial do Comércio, que vai tomar posse agora em agosto. Quiçá com isto seja um lenitivo, seja uma espécie de ingrediente para nos animarmos, para fomentarmos, para buscarmos, como dizia o senador Armando Monteiro há pouco, não só o mercado interno, não podemos ficar só nisso. Nós temos que buscar lá fora, nós temos que estar no mundo. O Brasil, para suas dimensões, tem que se preparar para isso. E aí ativarmos as nossas embaixadas no mundo, as relações, nós temos que ter adidos nesses países, adidos que tratem disso, que mexam com as relações comerciais. Nós precisamos fazer com que abramos espaços e busquemos, então, recuperar aquilo que nós já tínhamos. São essas considerações e logo mais nós estaremos nessa missão do Parlatino e, oxalá, esse debate aqui nos países no Parlatino, os países que vão lá ser representados, que eu tenho a honra de participar com os colegas Ciro Miranda, no Valadares, e os colegas aqui do Congresso Nacional, para o Brasil, para o nosso país, para nós latino-americanos, nos reencontrarmos, nos darmos as mãos, olharmos com mais força, porque se nós começarmos a nos dividir,